Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Quando eu tava grávida, eu coloquei ele contra a parede. Falei que eu iria só ficar com ele se ele me confessasse todos os crimes dele. E aí ele me mostrou esse link. E aí eu gravei o link na minha cabeça, na época. E aí eu peguei e extraí essa foto da notícia que tem no jornal do Peru. Fechou a porta do apartamento dele e deu o comando do Pitbull me morder. E ele usava aquelas coleiras de choque no cachorro, pra adestrar o cachorro. Mônica, idade 31 anos, administradora. Eu venho de família humilde e por isso eu sempre me preocupei em estudar e em crescer profissionalmente. Eu ajudo a minha família desde os meus 16 anos e corri atrás de cursos e fui para a faculdade e fiz pós, porque o meu objetivo era sempre ter a estabilidade financeira que eu nunca tive e que eu poderia ajudar a minha família quando eles precisassem. Eu foquei nisso e eu cresci muito na área que eu escolhi como profissão, através dos diplomas, das formações e desenvolvendo mesmo em grandes empresas. Então eu sempre fui uma pessoa da área que tinha boas referências. Eu morava na região sul do Brasil. Mexendo no rapping, eu comecei a conversar com um americano que tinha um perfil meio de playboy, sabe? A gente conversou por no máximo uma semana e ele já estava querendo marcar encontro para a gente se conhecer ao vivo, até porque a gente morava no mesmo bairro. Para quem não sabe, esse rapping, te aproxima primeiro das pessoas que estão mais perto de você. E no meu caso deu muito certo. No aplicativo, ele se apresentava com o nome de Paul. Paul, idade 30 anos, professor de inglês. Que era o nome que ele dizia usar lá nos Estados Unidos. Ele me explicou que ele nasceu, na verdade, no Peru, mas foi muito pequenininho para os Estados Unidos. A mãe tinha cidadania, a irmã estava casada com um americano e ele também era um cidadão americano. Dizia estar no Brasil por ser um refugiado dos Estados Unidos, refugiado da guerra. Ele chegou a falar que ele foi até para o Vietnã e outros lugares. Mas, na verdade, coisas obscuras aconteceram com ele nos Estados Unidos e que, infelizmente, eu só fiquei sabendo depois de passar por muita dor e sofrimento. Eu vou contar tudo aqui para vocês. A minha história não é uma história de uma menina super carente, que não tinha trabalho, que não tinha condições, que estava buscando alguma felicidade na vida. Não, pelo contrário, eu estava numa condição financeira muito boa, eu morava sozinha de aluguel e eu tinha grandes expectativas de crescimento dentro da minha empresa, que eu trabalhava, que era uma multinacional. A gente já estava conversando no WhatsApp, ainda não tinha decidido de se encontrar, porque teve uma coisa que fez eu me interessar por ele e querer alguma coisa, e querer conhecer ao vivo. E sim, esse foi o meu ponto de fragilidade. Apesar de eu não estar desequilibrada emocionalmente, nem precisando de dinheiro e nem encontrar com ele por querer uma qualidade de vida melhor, como muitas histórias que eu escutei no seu canal, no meu caso, eu estava passando por um problema muito difícil com o meu vizinho. Na verdade, era o caseiro de onde eu morava. O cara estava me perseguindo e eu já estava ficando paranoica com tudo que estava acontecendo. Primeiro, porque ele tinha a chave da onde eu morava e eu estava lá sozinha, sem auxílio de ninguém. E ele começou a dar sinais de que cada vez mais ele estava obcecado por mim. E uma hora que eu comecei a questionar até onde tudo isso podia chegar. Porque pra mim ele já estava me espionando, sei lá, quando eu estava tomando banho, ou até fazendo fotos, ou alguma coisa pior. De tanto que eu pensava em tudo isso. Porque assim, primeiro eu percebi que ele estava entrando na minha casa sem eu saber. Em um dia de chuva, eu percebi as marcas no chão, percebi outras coisas. Eu vi rastros que a única pessoa que tinha a chave que podia entrar lá era ele. Depois, para piorar a situação, quando eu entrei no meu quarto e comecei a olhar e observar as minhas coisas, eu percebi que começaram a faltar calcinhas na minha gaveta.
O cara tava pegando as minhas calcinhas, de tão doente que ele era. Eu tava com muito medo e eu não sabia o que fazer. E conversando com o Paul no WhatsApp, eu abri tudo isso. E ele, de prontidão, ele me falou que ele estava com a mãe dele, né, que tinha chegado dos Estados Unidos. Ele estava com a mãe dele lá, mas de prontidão, ele falou que se eu quisesse, ele podia ir ficar 1 hora comigo para me proteger, para eu não ficar com medo, que era só falar que ele iria até mim. E eu achei muito legal essa ação dele. E a partir daí que eu comecei a gostar dele, por causa disso. Eu gostei do instinto protetor, né? Mas ao mesmo tempo eu não gostei que eu via que algumas coisas ele mentia. E eu achava que era bobeira. Sabe, tipo assim, o cara tá querendo impressionar, tá querendo chamar atenção, tá querendo que, né, eu fique afim. Então, tipo, ele soltava umas coisas que tava muito na cara que era mentira. Por exemplo, tá, ele falou que tinha viajado muitos países, até aí tudo bem. Só que ele tava num puto apartamento aqui no Brasil que ele dizia que era dele, que ele tinha comprado através de investimentos e de bitcoins, porque ele era super experiente, tinha muito conhecimento nisso. Só que assim, ele também trabalhava como professor de inglês e era na escola de um amigo dele americano. Era online, só que ele dava aula só quando ele queria, que era praticamente nunca. E a mãe dele que enfiava dólares nele. Então eu ficava bem confusa sobre o que era ou o que não era. Até esse momento eu não sabia da parte da mãe, tô adiantando para vocês. Ele também dizia que tinha uma herança para receber. E eu não posso mostrar nenhuma foto dele aqui, mas ele assim, é um cara de pele aveludada, assim, com um rosto de príncipe mesmo, sabe? Daqueles meio que adolescente e bonito, um cara super apresentável, que qualquer uma ou a maioria de vocês com certeza iria aceitar conversar. E ao mesmo tempo, ele não tinha cara de peruano, não tinha os traços fortes, nem a cor da pele, nada. Então, quando ele falava dessa herança, eu pensava que, tipo, ele falava que era a herança do pai. E pra mim, o pai dele não era peruano, ou era americano, ou sei lá, qualquer outra nacionalidade. Quando ele não tinha algum bem material, por exemplo, o carro, aí ele dava a desculpa de que ele não tinha carro porque ele não gostava de dirigir. E ele disse que o apartamento ele comprou só com grana do Bitcoin. E que só não estava no nome dele o apartamento porque ele estava se divorciando de uma brasileira, então ele tinha deixado o apartamento no nome da mãe para não dar problema. Então eu via que ele tinha essa coisa de querer se fazer de rico, de ter muitos bens, mas eu não sentia que era na maldade. Para mim ele só estava querendo me impressionar, entende? Até porque eu já tinha, na verdade, casado, né, com um italiano antes, que foi tudo bem, um cara super com uma posição super boa, e já tinha conhecido outros estrangeiros, e eu sabia que um estrangeiro com as posses que ele estava falando que tinha, não ia me convidar e me levar para onde ele me levou no primeiro encontro, que foi depois de 1 semana. Ele me levou para a praia para tomar um vinho, né? Não tô falando daqueles vinhos caros, tô falando desses vinhos normal aí que a gente acha no mercado. Então não tinha muito sentido o que ele tava falando, né? E eu lembro que ele caminhando tocou de novo, mostrou tipo um puta apartamento, falou: "Ah, minha mãe tá querendo comprar esse apartamento aqui". Então ele fazia questão de ficar demonstrando essas coisas pra mim, que eu não tava nem um pouco aí, né? Bom, essa noite a gente continuou juntos e já rolou, porque a gente bebeu muito vinho, a gente ficou bem louco. E nessa primeira noite ele já olhou pra mim e falou que eu era a mulher da vida dele. Ele tinha um olho assim bem profundo, sabe, um olho de coruja, daquele que entra mesmo dentro de você. Então a gente ficou nessa noite, ele foi pra casa encontrar a mãe e no outro dia ele apareceu na minha casa. De surpresa assim, com café da manhã na mão, porque disse que estava preocupado que no outro dia eu não tinha me alimentado e se naquele dia eu tinha comido bem ou não. E nesse mesmo dia, que foi um dia depois do encontro, ele já me pediu em namoro. E eu aceitei. Eu gostava desse jeito protetor dele, sabe? Eu me sentia segura. E ele começou a fazer surpresas de sempre ir na minha casa. Como a gente morava no mesmo bairro, ele só atravessava a praia
E aí já estava na minha casa, então ele sempre estava com esse negócio de estar preocupado e de estar me envolvendo. Na verdade, depois que ele me pediu em namoro, a gente não se desgrudou mais. Ele ficava perto de mim 24 horas do dia. Sempre olhando dentro dos meus olhos, falando que estava apaixonado por mim, que tinha criado uma grande conexão comigo, e falava de conexões de signos, sabe? Assim, eu conheci ele na sexta, domingo eu já estava indo para casa dele para conhecer a mãe dele. A mãe dele era uma mulher que, ela sim, tinha cara de peruana, com cabelo bem vermelho, e ela era bem coroa, assim, com a cara que você via que tava cheia de plástica. E ela falava que ela vinha mesmo, ficava mesmo no Brasil para fazer vários procedimentos estéticos. Me parecia que ela tinha muito dinheiro para gastar com tudo ali que eu tava vendo e que ela falava que ia fazer. Eu conversava com ele em inglês, mas ele com a mãe era em espanhol e eles falavam bem rápido, não dava para entender muitas coisas. E ele também caçoava, porque do meu inglês, né? Ele caçoava, porque ele dizia que era muito brega e tal, porque na verdade eu era o inglês de escola, eu nunca tinha saído para fora do país para falar. Bom, gente, foi assim. Nessa hora eles armaram uma cena, né? Porque a mãe dele olhava para mim, meio que fazia sinais para ele e ele também para a mãe, falando como se eles estivessem me avaliando. E meio que ele chegou depois para mim e falou que eu tinha sido aprovada, que a mãe dele tinha gostado de mim, tinha achado que eu era uma mulher muito boa e que ele tinha confirmado com a mãe de que eu era a mulher da vida dele. E eu não tinha ideia. Eu tava ali feliz pela questão de aprovação, né? Todo mundo fica feliz com elogio, com aprovação. Imagina com um cara que você tá se envolvendo e tá começando a ficar apaixonada. E eu não sabia que, na verdade, ali eu tava caindo numa grande armadilha. Eu não tinha noção da onde que eu tava me enfiando. E que, na verdade, os dois estavam ali atuando, montando um cenário para que eu fosse a próxima vítima deles. Nessa de não desgrudar de mim, eu peguei, fui para casa e saí com uma amiga à noite. E nesse dia ele não parou de me ligar a noite inteira com desculpas de que estava preocupado comigo. Eu não consegui respirar em nenhum momento e me divertir com a minha amiga. Além de também ter que escutar ele se explicando que ele não tinha ido comigo porque tinha que jantar com a mãe e com a vizinha. Essa vizinha, ela era uma senhora muito boa, de coração muito aberto, que ele manipulava. E ele manipulou tanto essa mulher a ponto dela acreditar que ele era um bom partidão e de querer compartilhar isso comigo. E depois dessa balada aí não teve jeito, ele grudou em mim mesmo assim por 24 horas, primeiro para me conquistar e me envolver e depois para me usar, me humilhar e acabar com qualquer equilíbrio psicológico que sobrasse em mim. Era uma ideia de possessão, de me destruir, de ser obcecado. Primeiro, começaram os abusos emocionais. Depois, foram para os físicos. Uma das coisas que ele usou para me envolver muito mais é que eu abri sobre a morte do meu irmão. O meu irmão morreu assassinado trabalhando de Uber. E aí ele começou a falar que ele ia cuidar disso para mim. Isso latia, me acessava de uma forma muito forte, sabe? Eu nem sei se pela busca de vingança, mas pela forma que eu perdi o meu irmão. E ele usou disso, sem eu perceber, me contando que, na verdade, ele tinha trabalhado como policial no Rio de Janeiro e que ele só tinha parado esse serviço por ser muito perigoso, por ser muito desgastante e que ele estava pedindo a segunda via do distintivo dele, que logo ia chegar e que ele ia correr atrás para mim de descobrir quem era o assassino do meu irmão e que ia cuidar disso com as próprias mãos. E eu virava para ele e falava: "Não, mas não precisa." E ele: "Não, mas eu vou fazer por você." Mal sabia eu que ele tinha comprado um distintivo falso da polícia e que ele me falava que era a segunda via do distintivo verdadeiro dele. E ele ainda tinha uma maquininha de dar choque, que era americana, que ele dizia que também era uma das ferramentas que ele usava como policial. Mais nada, não tinha farda, não tinha uniforme, nada, só essas duas coisas. E o
ponto de egocentrismo, de querer chamar atenção, e eu diria até que um pouco ou totalmente narcisista que ele tinha, levou ele a sair nas ruas com esse distintivo na minha frente e dar carteirada em várias pessoas, como se ele fosse um policial de verdade, coisa que ele não era. Nesse início eu estava tão envolvida que eu não enxergava nada disso. Era uma possessão, uma obsessão, misturada com brigas, que me deixava confusa e desequilibrada, que eu me perdia no meio do caminho e não conseguia entender nem o que era verdade e o que não era. E ele começou a fazer chantagens, né? Por exemplo, ele estava em processo de divórcio com uma brasileira e também para conseguir ou não a cidadania no Brasil. E ele colocava de que eu não estava ajudando ele com isso, que ele era louco por mim e que eu não estava devolvendo na mesma moeda e que ele estava com essas questões que afetava muito ele. E nesse dia ele teve um surto. Eu tava com ele e ele queria porque queria que eu pagasse um jantar para ele. Entendam, a maioria das coisas era eu que pagava para ele. Ele nunca abria a carteira para nada, ele nunca me levou para jantar em nenhum lugar. E na minha casa lá, ele começou a questionar que ele queria que eu pagasse um jantar para ele. Eu falei: "Não, se você quiser, você que compre". E aí ele me pareceu um trombadinha, porque ele simplesmente pegou o meu celular e saiu correndo e foi embora. Por uma noite ele me deixou sem comunicação e sem o meu celular. Tudo isso por eu não querer pedir nesses aplicativos de comida o que ele queria. Nisso ele entrou no meu celular, apagou coisa, fez o que ele queria fazer, viu conversas minhas com as minhas amigas e começou a inverter situações que eu tinha falado. Eu tinha comentado que a minha amiga, a gente tava comentando sobre o tamanho, né, do pirulito dos namorados. E eu falei que o dele não era tanto assim, mas que ele era fofo, que tava bem e tal. E, tipo, ele ficou super ofendido com isso. Começou a atacar na minha cara várias coisas, como se fosse muito sério. E como se aquilo estivesse magoando ele demais e que eu tava fazendo isso mesmo ele sendo louco de amor por mim. Eu sei que em menos de 2 semanas de namoro ele tinha feito isso do celular e tinha me deixado incomunicável. Uma outra vez também que o meu celular quebrou, porque na verdade nenhum celular parava comigo com ele, né? Ele quebrava, acontecia várias coisas. E aí, numa dessas vezes, ele quis se fazer de bom e foi arrumar o celular. No que ele arrumou o celular, que ele mexeu, ele viu uma mensagem do meu ex-namorado, uma coisa bem antiga. E ele simplesmente não pensou 2 vezes, ele pegou o celular e tacou pela janela. A manipulação começou a ficar cada vez mais forte e quando eu percebi, eu estava dentro da casa dele e eu não saía mais para ir para minha casa. Eu estava passando dias e dias em um ciclo, em um looping dentro da casa dele e eu não conseguia sair. E quando eu me toquei que eu fui tentar sair da casa dele, já era tarde demais porque ele não deixava eu ir embora. E foi lá dentro que eu comecei a ver que ele usava muita maconha, que ele tomava remédios e que ele tinha surtos, que ele era muito bipolar. Para vocês terem uma ideia, ele me pediu em noivado e ele comprou uma aliança para mim no Mercado Livre. E disse que a gente ia sair. Mas eu comentei com ele que eu sabia que ele não tinha dinheiro para me levar para jantar. Então, eu levei ele para uma região que era bem romântica, né? Os namorados iam lá para ficar e tal. Quando eu cheguei nesse lugar, ele começou a pensar e a matutar e a entender de que eu já tinha levado um outro cara ali, que por isso que eu lembrei daquele lugar. Então ele olhava pra mim e falava: "Você já veio com outros caras aqui, né? Você tá me trazendo aqui porque você já conhece". Começou a entrar numa paranoia a ponto de pegar o meu celular e falar que eu ia ficar lá no meio da rua, sozinha, na madrugada, sem ajuda de ninguém. Ele ia me largar lá. E eu fiquei um tempo lá, parada na rua de madrugada, correndo risco, até ele decidir que ia me levar para casa. Nessa hora ele já tinha mexido em todas as minhas coisas, tinha visto o quanto que eu era pós-graduada, o quanto que eu era concursada, todas as minhas referências de trabalho, já tinha conseguido me afastar dos meus amigos e da minha família sem eu entender que isso estava acontecendo. E a gente fazia tudo junto, porque tanto ele como eu trabalhávamos com home office.
Então eu trabalhava em casa e ele também. Só que o trabalho dele era assim, ele dava aula quando ele queria. A maior parte do tempo ele estava no videogame, na verdade, dava desculpa que a internet não estava funcionando para não dar aula, cancelava aluno. E ao invés de dar aula para as alunas, eu comecei a perceber que ele estava de papinho com algumas alunas e falando mal de mim, dizendo que ele precisava desabafar, porque senão era ele que ia ficar mal. Então por isso que ele conversava com essas meninas, dando para mim a entender que na verdade ele já estava me traindo com essas meninas. Nisso ele começou a pensar, imaginar coisas do meu passado que não existiam. E a gente brigava cada vez mais por isso, até eu levantar e falar, eu vou embora, chega, não dá, eu não aguento mais o que está acontecendo aqui. E entendam, só que ele não me deixava sair e ele começou a fazer coisas para que eu ficasse com medo de querer sair. Por exemplo, quando eu cheguei na casa dele, que eu conheci a primeira vez, eu vi que ele tinha um pitbull. E esse pitbull, gente, ele tava num cantinho, sem espaço, com uma coleira, que é uma coleira americana, de choque, que você dá choque pra adestrar o bichinho. E ele falou que ele tinha avançado na mãe dele, alguma coisa assim. Eu sei que pra me envolver, né, ele fazia tudo que eu queria. E aí eu exigi e falou, não, deixa eu cuidar desse bichinho, deixa eu soltar ele. Consegui soltar o pitbull, dar carinho, mais atenção, né? Ele ficou muito mais amoroso e tal. Só que nesse dia que eu falei pra ele que eu ia embora, ele pegou esse pitbull. E conforme ele fazia os alarmes de choque na coleira, ele adestrava para que quando ele fizesse isso, o pitbull avançasse. E ele fez isso para que o pitbull avançasse em mim e me mordesse por inteira. Nesse dia eu achei que a minha vida ia acabar ali, que eu não iria ter saída. E a minha sorte foi que, com certeza, o pitbull criou uma memória emocional sobre o que eu fiz com ele. Então o pitbull não avançava em mim. Pelo contrário, ele virou para avançar nele. Era para eu estar aos pedaços agora. E graças ao cachorro, ele parou. Mas o risco que eu corri, o medo, o terror que eu senti no meu corpo, foi horrível. Porque eu sabia que toda vez que esses comandos de choques eram dados por ele, esse pitbull ia pra cima sem dó. O cachorro, ele parecia perder o sentido, sabe? Quando ele recebia esses choques. E ele fazia essas agressões, né? Físicas e verbais, tudo bem, mas as físicas, ele tinha todo um cuidado para fazer, para que não ficasse nada marcado ou entendido que era, porque ele já tinha um rabo preso fora do país e ele não poderia ter nenhum rabo preso aqui no Brasil. Então ele era muito calculista, tudo que ele fazia era muito bem pensado, para que não se restasse nenhuma evidência que comprometesse ele. A coisa que eu tinha mais orgulho, que eu mais me dedicava e focava, era o trabalho. E quando ele percebeu isso, ele começou a pegar o meu laptop, onde eu tinha tudo do trabalho, e falar que ele iria acabar com tudo aquilo, jogando pela janela e especificando que era o que eu mais importava e que ele ia destruir e acabar com tudo aquilo. Fora que no meio dessa confusão toda ele começou a exigir que ele queria ser pai porque o sonho dele era ser pai. Eu não conseguia assimilar muito o porquê disso, mas a mãe dele me dava vitaminas que ela dizia que trazia dos Estados Unidos para que eu ficasse fortalecida e engravidasse. Nisso que eles falavam espanhol, eu comecei a pegar e a entender mais algumas coisas. E é aí que eu comecei a ligar toda a situação. Porque eles comentavam entre eles que a minha família era pobre, debochava
E, tipo, o porquê que então ele iria casar comigo, quais que eram os interesses, o que eu poderia dar em troca, o quanto que eu tinha de patrimônio, o quanto que ia render isso para ele. E ele queria, na verdade, que eu saísse, que eu não voltasse mais pro meu apartamento, para que eu cuidasse ali das dívidas dele, pagasse as coisas dele. Então, apesar da minha família não ter dinheiro, ele sabia que profissionalmente eu podia render muito financeiramente para ele, além da cidadania que ele ainda não tinha conquistado e que ele precisava ficar no Brasil, e eu não entendia por quê. Enquanto estava nesse divórcio, a ex dele era uma carioca, uma moça muito simples, muito humilde, e a mãe dele chegava a dar uma merrequinha de dinheiro para que ela afirmasse que era esposa dele, ainda para tentar a tal da cidadania. Ela chegou a pagar um intercâmbio para essa mulher, mesmo separada dele. Então, primeiro eram merrecas, mas depois ela começou a investir um pouco mais para que essa mulher tivesse ali como uma prova, caso precisasse, para a questão da cidadania dele no Brasil. E cada vez ficava mais claro que ele queria me forçar a casar com ele, para ele ter a confirmação desse visto, dessa cidadania. Também ele queria que eu reformasse o apartamento dele com o meu dinheiro e abandonasse a minha casa. E um dia desses a gente fez amor. E do nada, depois ele olhou pra mim e falou assim: "Você já ficou com algum negro?" E eu sou uma pessoa que eu confronto muito essas questões. Eu bato de frente mesmo. E ele insistia para que eu falasse, e eu via que ali tinha um tom extremamente racista. E eu não sei por que ele estava querendo provocar isso, até que ele me deixou tão exausta de questionar que eu respondi que sim, que eu já tinha ficado com um negro. E aí ele olhou pra mim e começou a me chamar de nojenta e me humilhar de uma forma horrível, porque eu já tinha ficado com um negro. E depois de muita tortura emocional, eu virei pra ele e falei que não era justo aquilo que ele estava fazendo, até porque ele era moreno. E aí nessa hora eu falei: "Não, eu quero ir embora. Abre a porta que eu vou embora." E aí ele falou: "Ah, você quer ir embora então? Além de você ser nojenta por ficar com negros, agora você acha que você pode ir embora?" "Sim, então você vai. Só que você vai aí seminua como você tá. Você não vai pegar as suas coisas, as suas roupas, nada." E foi desse jeito que ele me jogou no corredor do apartamento e me deixou lá um bom tempo. Ele só me colocou pra dentro de novo quando ele percebeu que algum vizinho ou alguém ia ver. Eu estava seminua, fora de casa, eu não podia ir para lugar nenhum daquele jeito. Eu me sentia envergonhada e constrangida com tanta tortura. Dessa vez que ele me colocou para dentro, eu simplesmente sabia que ele não ia mais me deixar sair. Mexendo em uma das gavetas, eu vi documentos de crimes que ele tinha cometido. E foi aí que eu comecei a entender tudo. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, eu descobri que eu estava grávida. E nessa hora eu resolvi pressionar ele para ele me falar quais eram os crimes que ele tinha cometido. Ele disse que traficava drogas no Peru, que foi para os Estados Unidos e que por vender uma pequena quantidade em festa, ele não traficava mais porque ele foi preso no Peru. Tanto que eu peguei uma foto dele, eu peguei o nome dele e achei um link de uma foto dele realmente preso lá no Peru. A Leca vai colocar nos stories só no dia que sair esse vídeo e fica 24 horas. Depois não dá mais pra ver e também não dá pra colocar aqui porque rola identificação e isso dá até processo internacional. E aí ele disse que quando foi para os Estados Unidos, ele só vendeu uma pequena quantidade em uma festa, que por isso ele foi preso e a pena dele foi paga indo para o exército. Ele diz que saiu dos Estados Unidos por ser refugiado da guerra, por ele pagar essa pena no exército. Mas eu não acredito nessa parte do exército, nem Vietnã, nem nada. Para mim, ele também traficava nos Estados Unidos e estava fugido aqui no Brasil.
Depois eu descobri a gravidez, a tortura começou a ficar pior, porque ele começou a me trair. E não só me trair com desconhecidas, ele me traiu com uma amiga minha. E fez pior. Ele me mandava os vídeos deles tendo relações, dela ele, e me fazia assistir. Até que um dia a gente foi pra Minas pra jantar com a minha mãe e tinha uma mesa cheia de meninas e ele começou a olhar e dar sinais, e aí eu não aguentei, eu tava grávida, eu pensei, meu Deus, quando eu engravidei, na verdade, parece que virou uma chave assim na minha cabeça de que isso não era normal, que eu não tinha que aguentar isso, que eu tinha que sair fora. E nesse desespero, quando eu olhei ele lá olhando para as meninas, eu falei, não chega, eu não quero mais. É aqui e agora que eu vou terminar, eu não quero mais nada com você. Ele começou a ficar mal e chorar e falar com a minha mãe, e eu não queria mais saber de nada, de tudo que eu tava passando e que eu não conseguia colocar para fora e que não era normal. Como eu tava nesse ambiente aberto, eu consegui não só terminar, como também não ficar presa na casa dele, porque não tinha o que ele fazer, né? E eu não falei pra ele que eu tava grávida, eu contei pra vizinha dele, quando ele já tava solteirão, bom nas festas. E ela comunicou ele. A minha sorte foi que onde eu fiquei, depois já de uns meses, tinha um cara que tava se aproximando de mim, né, um querido, a gente tava se conhecendo, e ele falou que sem problema nenhum eu poderia colocar o nome dele no neném e para ajudar, podia falar que era dele, para que esse cara se distanciasse de mim, porque ele começou a ficar pior do que antes. Ele começou a me escrever coisas por e-mail, coisas absurdas do tipo que eu fui usada como uma privada, que com certeza eu tinha pego AIDS, que eu iria me juntar com meu irmão e com meu pai que já estavam mortos. Falar que eu era uma barata nojenta, começou a falar coisas absurdas. E aí eu bloqueei ele. Só que ele tinha os contatos da minha empresa. E ele fez questão de mandar vários e-mails me difamando e falando coisas absurdas a ponto da empresa entender que eu tinha sim um problema de estar com aquele cara e de me desligar do trabalho. Graças a Deus, eu consegui não só me distanciar desse cara indo para outro lugar, construindo a minha vida, como também eu consegui entrar numa empresa que me pagaram o dobro. E com esse dinheiro eu pude cuidar de toda a assistência do meu filho. Infelizmente, na época de eu ter o meu filho, eu ainda não tinha essas condições e aí eu sofri com o pior dos partos. O meu neném nasceu de 6 meses. No parto, minha placenta saiu, deslocou, e eu fiquei sangrando por 3 horas, porque eu tava numa cidade que não tinha recurso para fazer a cirurgia. Eu não tive dilatação, minha bolsa também estourou, e aí eu já tava quase ficando inconsciente, porque eu tava sangrando muito. E foi quando eu fiz um parto de emergência, meu filho nasceu, já tava em sofrimento fetal, porque tava sem a placenta que leva a oxigenação. E aí, nos 2 primeiros dias, eu recebi a notícia que meu filho poderia não sobreviver, porque ele tava tendo hemorragia interna, e graças a Deus ele tá saudável, e é uma luz. Mas hoje o meu filho, graças ao meu trabalho, ele tem toda a assistência que ele precisa, natação, tudo pago por mim. Esse cara não dá nem um centavo, na verdade ele nem chega perto de mim. Porque depois de tudo que eu passei, eu entendi que ali era um golpe para ter a cidadania, para me envolver, para que eu mantesse ele. Hoje eu sou uma mulher muito bem resolvida com meu filho. Tenho um crescimento profissional do qual eu me orgulho. E a mensagem que eu gostaria de deixar para as mulheres aqui é que estrangeiros que saem falando que ama, que quer casar e que tudo de primeira, corram. Corram para vocês não passarem nem metade do sofrimento que eu passei. Nós mulheres temos que estar sempre atentas com esse estado de vulnerabilidade que nós temos a todo momento. É na rua quando estamos sozinhas, é quando moramos sozinhas, é quando saímos à noite. E se a gente não cuidar disso, a gente pode dar abertura para que pessoas ruins nos envolvam, para que nós achemos que estamos protegidas, quando na verdade nós estamos sendo perseguidas. Toda mulher se sente bem protegida. Toda mulher, apesar de ser independente, porreta, guerreira, tem esse lado sensível que precisa de acolhimento.
E é com esse lado que a gente precisa tomar cuidado, com quem que a gente, para quem que a gente entrega esse nosso lado, porque não pode ser para qualquer um. Não pode ser para qualquer elogio, para qualquer eu te amo, para qualquer abraço, para qualquer namora comigo, para qualquer presente. Porque o homem manipulador, narcisista, psicótico, ele sabe muito bem que a partir do momento que ele pega as suas feridas, vai ser muito difícil de você conseguir fugir disso. Nós temos a proteção de Deus. Para quem não acredita em Deus, nós temos a proteção do universo, da nossa própria energia. Nada vai ser 100%, nunca. Nós estamos sempre correndo riscos e nós temos que ter esse conhecimento. Infelizmente, no mundo de hoje, como mulher, nós vamos estar abertas a isso, mesmo com o homem do lado. Porque às vezes ele pode querer te proteger do mundo para que ele acabe com você sozinho. Gente, eu tive muitas dúvidas. Eu não acho que esse cara... é porque eu vi a foto, eu não posso mostrar a foto aqui. Gente, ele não tem nada de peruano. E a mãe dele, sim, é totalmente peruana. Não sei se a mistura com um cara de outra nacionalidade daria um rapaz daquele jeito, mas é um rapaz, gente, muito apresentável. Muito apresentável. Eu cairia, assim, na questão da aparência, né? Na história, não. Mas na aparência eu cairia. Então estejamos espertas, porque a aparência física não diz nada, gente. Deixem as reflexões de vocês nos comentários. Vocês acham o quê? Que era mãe e filho mesmo? Qual era o objetivo final? Se era só isso mesmo? O que esse povo tava fazendo nos Estados Unidos? Não sei. Eu acho que dá pra refletir muitas coisas aí. E eu adoro que vocês sempre colocam nos comentários coisas que eu jamais pensei, né? Que vocês assimilam de acordo com o que eu conto. Eu gosto muito. Então, deixem nos comentários a reflexão de vocês e até a próxima história do canal.